Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em apenas 2 versículos do Evangelho de Mateus para descobrir uma camada de significado que muitas vezes passa batida. É uma análise que parece curta, mas que tem um impacto, olha, profundo. A pergunta que vai guiar a gente é essa aqui. Por que um autor, bem no meio de uma narrativa tão importante como o nascimento de Jesus, simplesmente para tudo para citar um texto de séculos atrás? Mateus não faz isso à toa, e é justamente o porquê disso que a gente vai investigar agora. Certo? Então vamos lá. O texto diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Essa aqui é a nossa peça-chave, a âncora de toda a nossa análise. A primeira pista para a gente desvendar esse mistério todo está na própria frase que Mateus usa, para que se cumprisse. Vamos entender o que essa ideia de cumprimento realmente significa aqui. E o fascinante é o que está por trás dessa palavra. O termo grego para cumprir, que é plerou, significa muito mais do que só uma previsão que virou realidade. A ideia é de preencher, completar, levar à sua plenitude. Sabe, é como se uma promessa antiga que estava ali meio em aberto finalmente encontrasse seu sentido total, completo, nesse evento. E a forma como a frase é construída também é muito importante. Pelo Senhor, através do profeta. Isso aqui é crucial. Para quem lia Mateus na época, isso era um sinal claríssimo de que a autoridade daquela profecia vinha direto de Deus. O profeta era só o canal, o instrumento humano. E para mostrar como esse tema é importante, é só olhar para as palavras do próprio Jesus, mais para frente no Evangelho de Mateus. Ele diz que não veio para anular, mas para cumprir, ou seja, para levar à plenitude a lei e os profetas. É um fio que costura o Evangelho inteiro. Agora, a gente vai focar numa única palavra da profecia. E talvez seja a palavra mais debatida de todas, mas que tem um peso teológico gigantesco. E aqui está o pulo do gato. A profecia original, lá do livro de Isaías, em hebraico, usa a palavra alma, que significa jovem mulher. Podia ser virgem ou não. Mas, Mateus, ao citar a tradução grega da Bíblia, a Septuaginta, ele escolhe a dedo a palavra partenos, que é bem específica e significa virgem. E essa escolha, claro, não foi um acidente. Foi uma decisão teológica importantíssima para deixar claro que a concepção de Jesus foi um evento milagroso, sobrenatural. Isso amarra com o que o texto já tinha dito antes, que Maria estava grávida pelo Espírito Santo. A iniciativa é toda de Deus. Certo, agora a gente chega no clímax teológico de toda essa passagem, o significado e a importância do nome Emanuel. Então, chegamos ao nome Emanuel. É interessante que Mateus não simplesmente joga um nome ali e assume que todo mundo vai entender. Não, ele faz questão de traduzir, porque é na tradução que está a chave de tudo. Então, o ponto crucial é esse. O nome, na verdade, é uma frase. As raízes hebraicas, Imanu e El, significam conosco e Deus. Não é só um nome qualquer, é uma declaração teológica profunda. Deus conosco. E essa ideia de Deus conosco ecoa por todo o Novo Testamento. É a base da doutrina da encarnação, como a gente vê lá em João, quando ele fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, Deus assume a forma humana para estar presente com a gente. Isso revela um tema que, na verdade, atravessa a Bíblia inteira. A promessa da presença de Deus, que começa lá com Moisés, é profetizada em Isaías, se cumpre no nascimento de Jesus e, olha que incrível, é reafirmada nas últimas palavras de Jesus no fim do mesmo Evangelho de Mateus. Eu estou convosco todos os dias. A gente percebe, então, que o Evangelho de Mateus é como se fosse emoldurado por essa promessa da presença de Deus, sabe, do comecinho ao fim. E as implicações disso, que a gente tira de só 2 versículos, são gigantescas. As implicações são enormes. Primeiro, a unidade dos testamentos, com Jesus conectando e completando a história toda da Bíblia. Segundo, a soberania de Deus, mostrando que a encarnação não foi um acidente, mas um ato planejado na história. E terceiro, que a salvação vem através da encarnação. Deus salva, não de longe, mas vindo para estar com a gente, no nosso meio. Por isso, o nome Emanuel vai muito além de um simples título. Ele se torna uma confissão de fé, uma declaração de uma realidade que é para ser presente. Deus está conosco, aqui e agora. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? A promessa de Deus conosco começou com Emanuel, mas e hoje? Onde é que essa promessa continua a se manifestar?
A resposta para essa pergunta leva o significado desses versículos para muito além da história e traz para a nossa própria experiência.